Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a Fórmula 1. Charles Leclerc, de maneira quase que incontestável, conquistou a pole position para o GP de Mônaco, dominou o fim de semana inteiro, completamente. Foi impressionante o desempenho dele desde o treino livre 1, colocando um boqueirão de tempo em cima do seu companheiro o tempo todo, né? Coisas assim, nos treinos livres na casa de 6 décimos. Naturalmente, na classificação, as coisas tendem a ser um pouquinho mais apertadas, mas no contexto geral, o Leclerc era o favorito, dominou. Ele mostra porque é tão diferenciado em volta lançada e conseguiu aí uma pole que pode lhe dar finalmente a vitória em Mônaco, né? Ele era o favorito a ganhar em 2022, só que uma estratégia terrível da Ferrari lançou ele de primeiro para quarto e aquela corrida acabou que a Red Bull deu o nó tático, né? Não à toa o Sérgio Pérez saiu de terceiro para primeiro e venceu. A gente já vai falar do Pérez, né? Porque se em 2022 ele viveu a glória, em 2023 o inferno, e em 2024 continua lá, né? Ao Lago de Fogo, não sei, né? Acho que também é um termo muito exagerado, mas de qualquer maneira, só à frente dos pilotos da Sauber. E assim, mas um destaque a Sauber, né? Porque o Pérez fez ali uma classificação horrível, ninguém aqui vai debater isso, né? Mas a volta dele ficou até mais lenta que a do TL3, né? Porque tinha feito um 11,9 no TL3, o quinto tempo, e ele ficou em 18º na classificação. Mas mesmo em 18º, ele estava meio segundo à frente do Bottas com a Sauber, e um segundo à frente do Joe, que foi o último colocado, né? Acho que tá na hora. Já assim, eu falei isso no meu vídeo lá do Drogovic, né, na Audi. Falei que é a Sauber ano que vem, mas se torna a Audi 2026. É sem condições manter essa dupla. Sem. Não tem desculpa para esse tipo de desempenho. Se o Sargent faz um tempo de 1,12,0, é obrigação você colocar a Sauber em 1,12,0. Não é possível que esse carro é meio segundo mais lento e não foi em nenhum momento da temporada. Então, assim, chama atenção esse desempenho grotesco da Sauber, porque foi muito lento, os dois pilotos muito mal. O Pérez, assim, eu defendo, eu faço de tudo, eu gosto muito dele, né? É que assim, eu sou uma pessoa que adorava a Force India desde a época lá do Fisichella, que eu acompanho a Fórmula 1 assim, mais com frequência desde 2008 por causa do Felipe Massa, né? Aquela disputa de título, né? Em 2006, né? Eu acompanhava algumas corridas em 7 também, mas 2008 foi quando o Brasil voltou a disputar um título de verdade, e aí que eu acompanhei e dali não parei mais, né? E assim, eu fui um cara que assistia a carreira toda do Pérez, né? Eu lembro dele no médio escalão, conseguindo aqueles pódios espetaculares de Sauber e Force India. Eu sempre quis ver ele numa equipe grande, né? Só que não tá sendo como eu gostaria, né? Tipo, eu acho que teve momentos, não vamos falar que o Pérez é todo ruim na Red Bull, porque ele chegou a ter seus momentos, ele tem vitórias, ele tem grandes corridas pela equipe, mas tá difícil, né? E ainda mais nesse tipo de corrida que classificação pesa, é aí que ele tem deixado mais a desejar, né? Esse carro, a se dizer, o próprio Verstappen, o máximo que conseguiu hoje foi um sexto, né? Não é como se a Red Bull tivesse forte nesse fim de semana, mas se ele tá em sexto e o outro tá em 18º, né? Isso joga contra você, né? Então, é realmente, assim, um tempo bem ruim e, assim, ele precisa fazer mais se quiser manter a vaga, né? Tipo, óbvio que ainda o cenário é favorável a ele mesmo com esses problemas que ele vem tendo, né? Porque ele ainda pode se recuperar, mas Mônaco é um tipo de pista que a classificação mata o fim de semana, então a classificação dele meio difícil de acreditar. Eu acho que ele vai fazer a mesma coisa que o ano passado, tipo, primeira volta, coloca pneu duro e tenta ir até o final, ele vai cortar a vantagem para muita gente, mas essa estratégia que a longo prazo não tende a dar certo, porque carros com ritmo mais lento vão segurar demais e aí no final ele não consegue ganhar quase nada. Então, Q2, a gente teve o Q2, só para também deixar claro quem ficou fora no Q1, né? Logan Sargent e o Fernando Alonso, né? Ambos também fora. E o Alonso também há de se dar um destaque. Se o Pérez foi mal, o Alonso, assim, porque o Pérez levou, se não me engano, aqui do Verstappen 3 décimos, né? Tipo, foi horrível, mas ainda assim, né? 3 décimos do Verstappen você consegue passar um pano. Mas quando o Alonso leva 3 décimos do Stroll, assim, que há uma diferença muito notável entre Max Verstappen e Lance Stroll, né? Então, assim, um pouco chocante isso, né? E, assim, duas classificações horríveis do Alonso em sequência, né? Um momento ruim do campeonato pro Fernando Alonso, né? Tudo bem que o Stroll faz aquela volta ótima no Q1 para no Q2 cair em 14º, né? Assim, também a equipe dependendo do Stroll é o fim da picada. Mas, assim, Ocon em 11º, a Alpine muito bem nesse fim de semana, mas pela primeira vez o Gasly conseguindo classificar melhor do que ele. A gente teve o Hülkenberg em 12º, o Ricciardo em 13º, o Stroll em 14º e o Magnussen em 15º. A bênção de poder gravar um vídeo muito mais tarde é por você saber punições que às vezes não acontecem, né? E os dois carros da Haas foram desqualificados. Com isso, o Ricardo larga em 12º, o Stroll vai largar em 13º, o Fernando Alonso, inclusive, larga em 14º ao lado do Stroll, em 15º vai ficar o Sargent, em 16º o Pérez.
os dois carros da Haas largam do pit lane, né? Mas, de qualquer maneira, aí uma classificação positiva para a Alpine, mas o Ocon acaba deixando a desejar pela distância que estava do companheiro, e não dá para falar diferente também do Daniel Ricciardo, levou 4 décimos do Tsunoda. Para mim, assim, o fato de estarem cogitando a permanência do Ricciardo é muito triste, porque você vê uma Fórmula 1 que está tendo resistências que inovar. Esse é um piloto que, para mim, não oferece quase nada de novo, né? Tipo, por exemplo, se o Pérez tem que sair da Red Bull, ok, eu já não vou ficar aqui defendendo o Pérez como incontestável, porque para mim já abre brecha, assim, para falar que outros pilotos desempenhariam melhor. Legal. Mas o Ricardo também é um bom exemplo. Se ele vai embora, leva muita gente junto, pelo menos, né? E assim, depois pro Q3, Gasly, Albon, Tsunoda, Hamilton, Verstappen, Russell, Norris, Sainz, Piastri, Leclerc, e o Leclerc brilhante, né? Mas há de se ressaltar o excepcional desempenho de Oscar Piastri, ficou com o segundo tempo. E se ele fizesse assim, todas as melhores parciais, né? Tipo, se você pegasse as melhores parciais de todos os pilotos, fizesse a volta ideal de cada um, o Piastri estaria melhor do que o Leclerc. Mas o Leclerc sempre mais constante, né? E assim, estava dominando a pista inteira no início dos treinos livres. Óbvio que na classificação ia ficar mais apertado, mas ainda consegue uma pole com 154 milésimos de vantagem para o Piastri. Sainz em terceiro, né? Tipo assim, pro couro que ele estava levando no fim de semana, o terceiro lugar é lucro, né? E o Norris ficou em quarto, vendo o Piastri em segundo, bem ruim para o Norris, até porque era a oportunidade de somar bons pontos no campeonato. George Russell em quinto, grande desempenho do piloto britânico. Max Verstappen em sexto, Verstappen obviamente muito decepcionado aí com esse desempenho. Ele pode dar aquela cara de que não liga, né? Mas olha, vendo a Ferrari e a McLaren, eu tô falando uma coisa que pelo menos eu já tenho essa impressão. Esses carros são mais dinâmicos do que a Red Bull. Esses carros conseguem performar, acho que em mais pistas melhores que a Red Bull. Algumas pistas, como por exemplo foi Suzuka, né? A gente pode talvez ver a Red Bull melhor, né? Curvas que tem uma predominância de alta velocidade nas curvas, mas assim, pistas como essa de Mônaco, Singapura, complicado para a Red Bull. Realmente desempenho bem negativo. O Russell foi bem, Hamilton em sétimo, bom desempenho. O Tsunoda em oitavo, também ótimo desempenho para o carro da Racing Bulls. O Albon em nono e o Gasly em décimo. Então, grid de largada. Eu falei, Mônaco, ultrapassagens assim, zero no momento atual. Já houve dias em que Mônaco dava para ultrapassar. Em 2016, o Verstappen fez um monte de ultrapassagens em Mônaco. É um momento da Fórmula 1 em que os carros de efeito solo eles são muito ruins de ultrapassar, principalmente numa condição dessas, entende? Que você até pode seguir com certa proximidade o carro da frente, mas você sobreaquece os pneus que são muito delicados, aros muito finos, e também você tem uma outra questão, né? Esses carros não geram vácuo. Se eles gerassem vácuo, fossem próximos de se seguir e gerassem um bom vácuo, quem sabe não dava para tentar uma ultrapassagem na chicane do túnel, entende? Podia acontecer, já aconteceu isso, como eu disse. Em 2016 você tinha essa possibilidade de tentar uma ultrapassagem quando você tinha um carro um pouquinho mais rápido, entende? Porque os carros eram mais estreitos, né? Eles eram mais ágeis, você podia fazer um mergulho por dentro, mas esse tipo de manobra não existe mais, porque a Fórmula 1 assassinou isso com o regulamento atual. Então, uma corrida que se não houver caos, não há coisas pra gente ficar aqui se apegando muito. Então, deve ser chato, e pro Leclerc ele deve estar sonhando que seja chato, largando em primeiro e assim, mantendo a liderança e sustentando até o final. Esse é o sonho do Leclerc para a corrida de domingo. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.